para receber as ofertas de missões. Amém? Vamos louvar o Senhor agora? Glória a Deus. Pega a chave. O Samuel vai pegar. Pega no carro. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Vamos continuar glorificando, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e tudo que Ele merece. O nosso Deus merece. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me encontrou.
Senhor, nós vamos continuar declarando que o nosso Deus ele é digno. Nosso Deus ele é o único que merece todo louvor, honras, toda glória, toda exaltação. E nós estamos aqui, amados, é para isso, é para juntos, em comunhão, adorarmos o Senhor, exaltarmos a Ele, declararmos que Ele é digno, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é amoroso, que Ele é santo. São as qualidades e muito mais. O nosso Deus ele é muito mais. Não temos nem palavras para expressar a grandeza do nosso Deus. Essa é a verdade, amados. Aleluia.
semana que vem, o que nós temos? O que é semana que vem? Isso. Ceia, que é o primeiro domingo do mês, e é o primeiro sábado que nós temos o culto da família. O pastor Jaime estará pregando aqui. E sexta-feira, 19h30, reunião de oração comigo, a só liderança da igreja. Não se esqueça. Primeira sexta-feira, primeiro sábado, primeiro domingo é o nosso final de semana mais importante, tá? Quero reforçar a igreja esteja presente no culto da família. Nós temos convidado o pastor Jaime, vai nos trazer a palavra, sempre traz uma palavra abençoada. E nós temos essa preocupação muito grande com as famílias cristãs. Então não deixe de participar. Isso, bem lembrado. E tem as partir das 6h30, as irmãs aqui no templo com a minha esposa e os homens comigo lá no fundo das 6h30 até as 7h15. Então nós orarmos, conversarmos e depois a gente vem para o culto aqui. Vamos orar aqui, deixa eu pedir de oração. Ana Paula. Quem mais? Cindy. Amém. Amém. Vamos. Poxa. Ô Nilson. Amém. Mais alguém aqui? À minha esquerda, alguém tem pedido de oração? Robson. Ok. Tereza. Pelo Gui que está em viagem, pela família e pela minha saúde. Kelme. Mais alguém? Irmã Marli. Amém. Mais alguém? Irmã Andréia. Amém. Irmão João Clarindo. Quem mais? Irmã Tereza? Esqueci. Pelo Raimundo, o cunhado de uma amiga minha que descobriu que está com câncer no estômago. Viviane? Família, filhos e meu esposo que não está chegando. Bom Caio? Pela minha esposa e minha irmã Adriana. Amém. Mais alguém? Bom Roque? Cleide? Amém. Amém. Bom Wesley? Pela família. Amém. Quem mais? Irmã Laura? Tá tudo bem lá? Amanhã? Amém. Amanhã vai nascer mais um netinho. Irmã, tá ficando velho. Mais alguém? Irmã Paula? Amém. Mais alguém? Quantos necessitam de oração? Vamos colocar de pé. As crianças que vão sair de 1 a 9, vem aqui, vamos orar. Vou aproveitar e orar por vocês. As crianças, vem aqui na frente. Vamos orar, fazer oração intercessória, já oramos por vocês. Vocês já vão aprendendo a criar calo no joelho. Porque crente que não tem calo no joelho não é crente, não. Isso. E quem quiser também nos acompanhar, pode vir aqui à frente, dobrar os joelhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez essa noite, por essa oportunidade tão preciosa que nós temos de todos juntos, como família, ovelhas do seu pastoreio, irmãos em Cristo Jesus, unir a nossa voz, a nossa fé e a nossa oração, e todos juntos aqui clamar ao Senhor pelas nossas necessidades. Pai, como nós cantamos, Tu és belo, Tu és eterno, Tu és para sempre, Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. E nós reconhecemos isso nesse momento, e é por isso que dobramos os joelhos em Sua presença e clamamos por Ti, pela Sua ajuda, pelo Seu socorro, pela cura, pela restauração, pelos cuidados, pela providência do Senhor em nossa vida. Como necessitamos da ajuda, da graça e da força do Senhor em nossa vida. Pai, olha por todos esses pedidos de oração, todas essas vidas que foram mencionadas, nós colocamos
todas elas em suas mãos, com as suas necessidades. São muitas, Senhor, e a maioria delas estão enfermas. Temos passado nesses últimos dias por muitas enfermidades, muitos irmãos estiveram doentes, mas nós cremos que é uma doença passageira, como faz parte da vida do ser humano. Muitas enfermidades que vêm e vão, gripe, enfermidade, às vezes uma pneumonia, uma sinusite, algo mais sério, mas elas vêm e vão, porque faz parte da vida do ser humano. E também contamos com o seu cuidado, com a sua bênção e com a graça do seu Espírito Santo, que nos mantém em saúde, e pedimos: renova a saúde do teu povo, Deus. Renova a saúde do teu rebanho, guarda o teu povo, Senhor, debaixo das suas mãos, ó Deus. E por todas estas vidas que nós mencionamos aqui, nós colocamos essas vidas em suas mãos, para que o Senhor possa estar ouvindo a oração e abençoando segundo a necessidade de cada uma delas. Ó Pai, nós pedimos por todos os nomes que estão naquele caderno de oração, todas aquelas vidas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Nós oramos, imploramos, clamamos ao Senhor: traga-os de volta para a sua presença, traga-os de volta para a comunhão da tua casa, Senhor, comunhão do Senhor, comunhão da igreja, comunhão dos irmãos, ó Pai, ainda que não seja nesta localidade, nesta igreja local, que seja em outra, mas que eles não continuem andando desgarrados como ovelhas sem pastor, que eles não continuem se desviando cada um pelo seu próprio caminho, mas que o teu Espírito Santo esteja convencendo eles de que o lugar deles é na sua presença, que fora da sua presença não existe alegria, não há razão de viver, não tem sentido de vida, ó Pai, mas só Jesus Cristo é que é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Ó Pai, abençoa também essas crianças que vão sair para o culto infantil. Elas estão aprendendo a cosmovisão cristã, elas estão sendo evangelizadas, discipuladas, sua palavra é semeada no coração delas, domingo após domingo, e que essa semente cresça, fortaleça, frutifique, produza frutos, e que eles nunca venham se afastar dos caminhos do Senhor. Não permita, Senhor, que nada venha afastá-los da sua presença e dos seus caminhos, porque nós cremos nisso, por isso pregamos, ensinamos e discipulamos essas crianças nos caminhos do Senhor. Então abençoa, Pai, e concede perseverança a essas crianças. Senhor, nós vamos fazer uso da sua palavra mais uma vez essa noite. Abençoa a pregação da sua palavra, abençoa a leitura da sua palavra, abençoa a vida do mensageiro também, Senhor, que vai transmitir sua palavra nessa noite, que venha falar somente aquilo que vem do Senhor e não o que vem dele mesmo, pois sem ti ele não é ninguém, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar e as crianças podem sair. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Nós estamos meditando nas cartas da alegria. A vida do apóstolo Paulo, aliás, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Nós estamos estudando Filipenses versículo por versículo e aprendendo lições preciosas para a nossa vida. E hoje nós vamos ler apenas o verso de número 14, Filipenses capítulo 1, verso 14. Todos acharam? Filipenses, eu falei Efésios? Desculpa, Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 14. Filipenses 1,14. Todos acharam? Amém? E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Amém. Nesse verso de número 14 eu quero meditar com os irmãos sobre o tema uma prisão para a glória de Deus. Essa semana eu estava estudando muito sobre as prisões de Paulo, porque Paulo foi preso em Jerusalém, Cesareia, Roma, Filipos e Efésio.
por isso que fez essa confusão na minha cabeça. Não se tem as datas precisamente das suas prisões, mas a sua última prisão, o intervalo entre essa prisão aqui que nós estamos falando, ele estava em Roma. Depois dessa prisão, quando ele escreve para Filipos, ele é solto. Ele faz uma 4ª viagem missionária que não está registrada na Bíblia. E quando ele volta, então ele é preso novamente. E quando ele é preso, ele escreve a sua última carta da prisão, que é a 2ª carta a Timóteo. Já tinha escrito a primeira. E na 2ª carta você vê Paulo se despedindo dessa vida, onde ele diz: minha vida já está sendo ofertada por libação, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele está preso, nesse momento que ele escreve para Filipos, ele está em prisão domiciliar. Ele está preso, mas uma prisão domiciliar, mas ele pode pregar o evangelho livremente, somente para aqueles que vão visitá-lo. Então, Paulo sofreu 5 prisões ao longo do seu ministério. É porque esses registros eles não estão por ordem cronológica, nas cartas, as prisões que estão alinhadas, então às vezes fica meio difícil de fazer essas conexões. Mas depois que Paulo prega em Jerusalém ali, e em Damasco também, que ele tem que fugir pelo cesto, ele prega em Jerusalém e as pessoas não acreditam nele, Paulo fica 13 anos recluso em Tarso, na sua cidade. Ele fica 13 anos ali recluso. Depois de 13 anos ele aparece novamente, porque Barnabé vai buscar ele. Barnabé é ali o líder na época, e vai buscar Paulo para a sua primeira viagem missionária de Paulo. Então, depois de 13 anos, olha só, Paulo se converte a Cristo. Como ele era um assassino, um perseguidor da igreja, ele teve muita dificuldade de ser aceito. Então ele fica 13 anos ali no anonimato. Depois ele se torna esse apóstolo conhecido como nós conhecemos. Então é bem difícil precisar as datas ali, mas saibam disso. Então ele teve 5 prisões em sua vida. E aqui não importa a cidade, a localidade, a data, o que importa é o comportamento dele mediante essa prisão. E é isso que nós queremos extrair da Bíblia. Por isso nós temos dado o título de Cartas da Alegria, porque mesmo em tudo isso que Paulo tem passado, não interfere no modo como ele com alegria enfrenta essas coisas. E por isso o subtítulo do nosso tópico de estudo, meditação, nesta noite é uma prisão para a glória de Deus. E olha o que Paulo diz, né? Ele diz que, e animados pelas minhas prisões. A prisão de Paulo estava animando outros irmãos, não que estavam animados com a prisão dele, mas ele mesmo diz, eles estão com coragem, eles estão animados, e a maior parte dos irmãos tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Porque Paulo, estando preso, não parava de anunciar, e isso encorajava aqueles que estavam livres a pregar o Evangelho. Então, é nesse contexto, é sobre essa fala do apóstolo Paulo que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Então, veja só, animados pelas minhas prisões. Essas palavras demonstram a confiança e a consciência que Paulo tinha na soberania de Deus, que não permite que nada aconteça se não for com um propósito. As palavras do apóstolo Paulo não são carregadas de tristeza, angústia ou decepção. As palavras do apóstolo são cheias de convicção, alegria e gratidão a Deus, porque ele diz assim: minhas prisões. E é claro que nós não conseguimos ver o tom da sua voz, mas pela forma como o texto se discorre, você percebe que ele não fala com tristeza. Imagine aqui o apóstolo Paulo dizendo essa palavra: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então você percebe que é nítido que ele está vendo aqui o lado bom, positivo, divino, soberano de Deus até na sua reclusão. E ele não tem vergonha disso, se chama de minhas prisões, porque ele já tinha sido preso outras vezes. Então ele chama de minhas prisões aquilo que talvez nós, se estivéssemos no lugar dele, jamais iríamos falar com tanta tranquilidade e alegria no coração, chamar de minhas prisões, porque ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. Então ele chama minhas prisões, ele fala isso com alegria, porque ele conhece a soberania de Deus.
Então parece até que ele está falando com carinho da situação e de fato ele estava muito feliz em poder testemunhar aos soldados de Roma o Evangelho de Jesus Cristo. E essa alegria só é possível quando quem passa por tribulações entende que Deus está no controle de tudo e tem um propósito sábio para todas as coisas. E Paulo entendeu dois motivos aqui, pelo menos, que ele vai discorrer na carta. Primeiro, que tem servido de exemplo e coragem para outros, e segundo, que toda a guarda pretoriana tem se tornado evangelizada. Estão conhecendo o Evangelho através do apóstolo Paulo, que nós vamos falar disso mais para frente. Então ele vê o propósito de Deus, onde as pessoas olhariam e falariam: não é possível que tenha alguma coisa de bom. O grande apóstolo Paulo está preso, ele deveria estar solto, pregando. Mas ele está escrevendo, dizendo: olha, eu posso estar preso, mas o Evangelho continua solto, continua livre, e o Evangelho continua sendo expandido. Então é muito maravilhoso aqui nas palavras do apóstolo Paulo, que o foco e a preocupação dele não é a prisão, mas é o fato de que o Evangelho está sendo anunciado. Então, como eu disse, Paulo esteve preso em Jerusalém, Cesareia, Roma, Filipos e Éfeso. Ele era testemunha exemplar do que é ser um cristão, mesmo estando em prisões. Mesmo estando em prisão, ele entendeu que a sua prisão era proposital, era para que os soldados de Roma conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo sabia que o avanço do Evangelho era mais importante do que sua liberdade. Por isso que ele não se concentra na sua prisão, porque ele vê que o Evangelho está livre. Então o Evangelho é mais importante do que a sua própria liberdade. Se o Evangelho está avançando e a minha prisão contribui para isso, que assim seja. Por isso ele chama minhas prisões. Ele queria estar livre, pregando, mas ele entendeu que até a sua própria prisão estava nos planos de Deus para que o Evangelho avançasse. E assim devemos olhar para todas as circunstâncias da nossa vida. A prisão dele encorajou outros a pregarem. Aqueles que estavam soltos olhavam para a prisão de Paulo e viram nela a oportunidade de cobrir a falta do apóstolo Paulo por causa da sua prisão. Pois mesmo estando preso, ele não deixava de proclamar o Evangelho. Então, enquanto uns, que é nos versos seguintes, nós não vamos ver hoje, vamos ver semana que vem, viu uma oportunidade escusa, uma oportunidade com segundas intenções na prisão de Paulo, a igreja via na prisão de Paulo uma oportunidade para, entre aspas, assumir o lugar dele, estando eles em liberdade. Ora, se Paulo está preso e não pode pregar, então o que vamos fazer? Vamos nós então pregar. Então, o fato dele estar preso encorajou a igreja de não ficar parada e sair para evangelizar. Era isso que estava acontecendo. E de alguma forma, a prisão de Paulo encoraja eles a pregarem o Evangelho em uma época em que a igreja estava sendo duramente perseguida em Roma. Então, olha que coisa interessante. A igreja está sendo seriamente perseguida nos dias de Paulo, principalmente em Roma. E ele ao estar preso, a igreja de Roma, de Efésios, de Filipos, eles se sentem encorajados, porque olha, Paulo está preso, e nem preso ele para de proclamar, mesmo em tanta perseguição, ele está preso por causa do Evangelho. Por que nós não vamos pregar? Nós que estamos livres, nós que não estamos na situação do apóstolo Paulo. Então serviu de incentivo, serviu de exemplo, serviu de modelo. A postura do apóstolo Paulo dentro de uma prisão, a postura dele, a consciência dele estava servindo de encorajamento para quem estava livre, para pregar o Evangelho. É assim que Deus faz. Então, eu vejo com isso, ao ler esse verso de número 14, isso me prendeu a atenção. E aqui então começa a aplicação desse texto. O mundo precisa de bons exemplos. É isso que eu vejo aqui no verso 14. Se a prisão dele estava contribuindo para o avanço do Evangelho e para o encorajamento da igreja, isso é nítido. O mundo precisa de bons exemplos. Mas
Quem se preocupa com isso? Quem está preocupado em ser um bom exemplo para o Evangelho? Quem está? Paulo está. E nós? Será que estamos preocupados em ser esse bom exemplo? Em 1974, eu nem era nascido, Billy Graham, já era sua segunda visita ao Brasil, já dizia que o mundo estava em uma crise de liderança. E parece que nada mudou. O mundo ainda continua em uma crise de liderança. As pessoas precisam de uma voz, alguém em quem confiar, e essa voz é a voz do Espírito Santo. Essa pessoa é de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós devemos ser porta-vozes de Deus. Porque olha para os grandes nomes que existem na humanidade hoje. Em quem você pode confiar? Qual é a voz? Diga para mim um homem que você pode olhar e confiar na voz desse homem. Elon Musk? Trump? Xi Jinping? Lula? Me dê um nome. Não tem um nome em quem você possa confiar. Não tem um líder que você possa confiar. Nenhum na face da terra. Há uma crise de liderança. Não dá para confiar em ninguém. Porque esses homens não têm uma palavra segura, não têm uma palavra certa. Por isso há essa crise de liderança, há essa guerra mundial acontecendo sempre entre as nações. O mundo precisa de bons exemplos. E não precisa ser um homem que seu nome esteja na Forbes, que seu nome esteja entre os 10 mais influentes do mundo. Não, um homem que estava preso, perseguido por causa do Evangelho, estava sendo exemplo para a igreja da sua época e é exemplo para a igreja dos nossos dias. Não precisa ser famoso. Não precisa ter um cargo político. Precisa ser um cristão de verdade. Mas quem se preocupa com isso? Quem está preocupado em ser um exemplo de verdade? Isaías 50, verso 4 diz assim: o Senhor Deus deu-me língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Então Deus quer nos dar uma língua instruída para dizer ao cansado o que Ele tem a dizer, mas nós temos que nos despertar todas as manhãs para ouvir como um discípulo o que Deus tem a nos dizer. E Deus tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Nós é que não damos atenção à palavra de Deus. Deus quer nos fazer exemplos para o mundo. Por isso, ainda estamos aqui nesse mundo, para servir de exemplo e testemunho ao mundo perdido. Não se compara sofrimento com sofrimento. Não se compara uma pessoa com outra pessoa. Porém, circunstâncias que nos acontecem servem de exemplo para nós e para os outros. Não podemos nos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento do apóstolo Paulo, e nem eu posso comparar minha vida com a vida do apóstolo Paulo. Mas tudo que nos acontece serve de exemplo para alguém. Então não se mede sofrimento com sofrimento e nem se mede pessoas com pessoas. Mas saiba de uma coisa, não importa o tamanho do sofrimento, a intensidade, quem seja você, tudo que acontece serve de exemplo para aqueles que observam você, que convivem você. Então nós temos que nos preocupar com isso. E olha o que a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, e imitai-lhes a fé. Hebreus 13, 7. Então a vida dos líderes serve de exemplo para os liderados. E é óbvio que o escritor aos Hebreus está falando de bons líderes, de líderes fiéis a Deus, líderes cristãos autênticos, porque ele diz: observe o resultado da vida deles e imitai a fé. Então significa que deram certo, significa que eram autênticos, significa que eram líderes de verdade, senão eu não estaria recomendando. Então você percebe que o texto dos Hebreus diz que você tem que olhar para os líderes e seguir esses líderes, o exemplo que eles deram. Eu já citei aqui para os irmãos em outras pregações alguns homens que são exemplo na minha vida.
Ainda que eu não conheça, ainda que eu conheça só o ministério deles, mas isso serve de exemplo para nós. Então, tenha isso em mente. Se você é líder, talvez do seu trabalho, você não é líder da escola dominical, mas você é líder do seu trabalho, ou você nem é líder do seu trabalho, mas se você é um cristão, pode ter certeza que olhos estão sobre você, e você é um testemunho, sendo líder ou não, você é um testemunho para todos que estão ao seu redor, porque é isso que nós estamos vendo na palavra de Deus, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de bons exemplos. E é sempre assim, quando uma pessoa que é seu conhecido de trabalho, de escola, ou vizinho, quando ele está em grandes apuros, quem é que ele procura? Aquele amigo crente que ele conhece. Então nós precisamos sim ser exemplo. Você é a Bíblia que o incrédulo lê todos os dias quando olha para você. Como está o nosso exemplo dentro de casa? Como está o nosso exemplo dentro da escola? Como está o nosso exemplo na faculdade? Como está o nosso exemplo dentro da igreja? Como está o nosso exemplo no trabalho? Como está o nosso exemplo entre amigos? Como está o exemplo da nossa vida? Como temos nos comportado? Como tem sido a nossa vida nesses ambientes? Veja como a vida de cristãos autênticos serve de exemplo para outros. O escritor aos Hebreus continua dizendo: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 e 26. Como que Moisés estava olhando para Cristo? Ele estava olhando para Cristo, mas para o Cristo que haveria de vir. Ele já tinha uma promessa do Messias, pois a promessa do Messias foi feita em Gênesis 3,15. Então eles aguardavam esse Messias. E Moisés, os irmãos já conhecem toda a história de Moisés, quando ele se vê já adulto, criado ali no palácio de Faraó, sendo filho da filha de Faraó, olha o que o texto diz, ele analisa tudo aquilo. Chegou um ponto na vida que Moisés teve que tomar uma decisão em sua vida, e essa decisão ficou registrada na galeria dos heróis da fé, que serve de exemplo para nós hoje. Ele já adulto, recusou continuar sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou os prazeres do Egito, os prazeres do palácio, porque ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele olhava para o Cristo, porque ele viu Cristo como uma riqueza maior, como seu tesouro maior. E isso serviu de exemplo. E o escritor aos Hebreus está usando Moisés como exemplo. E o texto nos traz Moisés como exemplo para os nossos dias hoje. Então, em Moisés, vejo um exemplo para uma vida inteira. E o escritor aos Hebreus continua dizendo, e aqui é uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós imaginamos de ser exemplo para a vida das pessoas, você tem que entender que o exemplo não é só quando as coisas dão certo, só quando tudo vai bem, só exemplos bons. Mas e quando as coisas estão dando errado na sua vida? E quando as coisas não estão saindo como você está imaginando? Também que tem que ser um exemplo. É nesse momento que nós precisamos ser um exemplo. Porque aqui o escritor aos Hebreus está usando exemplos bons. Ele usou Moisés, ele falou de Gideão, de Jefté, ele falou de Davi, ele falou de Daniel. Mas agora o escritor aos Hebreus começa a entrar no outro campo de pessoas que serviram de exemplo, mas as coisas não terminaram bem para elas aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Mesmo capítulo 11, verso 35, ele diz assim: algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Talvez aqui ele esteja lembrando da viúva lá do Antigo Testamento, que Eliseu ressuscitou o filho dela. Talvez ele esteja pensando na filha de Jairo. Talvez ele estava pensando em Lázaro. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então elas foram um exemplo. Mas ele diz: alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Eles também foram um exemplo. Mas aos olhos humanos eles não venceram, porque eles foram mortos. Mas o texto diz aqui:
Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. Essa melhor ressurreição aqui, na verdade, ela foi traduzida de forma errada. Hebreus 11:35 está dizendo que eles não aceitaram ser livrados porque eles queriam alcançar uma vida melhor, uma ressurreição melhor, no sentido de que essa ressurreição levaria eles para uma vida melhor. Que eles morreriam aqui, mas no último dia eles seriam ressuscitados para uma vida eterna. Eles estavam olhando para a eternidade. Porém, você não encontra nenhum registro bíblico disso aqui. Você não encontra. De onde foi que o escritor aos Hebreus foi buscar isso aqui? De pessoas que não quiseram a sua liberdade, mas preferiram ser mortos, porque alcançaram uma melhor ressurreição. O que tudo indica é que essa época foi a época de Antíoco Epifânio IV, que era o imperador da época, que era quando o Império Grego dominava. E esse episódio acontece naquele período interbíblico, de Malaquias a Mateus. Porque quando você entra no Novo Testamento, aparece de repente sinagogas, fariseus, saduceus, essênios. E o Antigo Testamento não fala de sinagoga, não fala de fariseu, não fala de essênio, não fala de nada disso. De onde que esses homens surgiram? Essas coisas surgiram no período interbíblico, na revolta dos Macabeus, onde os judeus lutaram para se ver livres do Império Grego que dominava aquela época, e depois foi dominado pelo Império Romano. Nessa época houve a revolta dos judeus e eles conseguiram se libertar do Império Grego que dominava. E foi nessa época que Antíoco Epifânio perseguiu os judeus de uma forma terrível, hedionda. E isso está registrado no livro dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus são livros históricos, não são inspirados, mas eles são livros históricos, e o que está ali é fato. De fato aconteceu, mas eles não são canônicos. E aqui então quero descrever exatamente como está no livro de Macabeus o que aconteceu no povo judeu, para que você veja como que o mundo precisa de exemplos. No capítulo 6 de 2º Macabeus está escrito assim: pouco tempo depois, um velho ateniense enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, banir as leis de Deus da cidade, macular o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche do mal. O templo encheu-se de lascívias e das orgias dos gentios que se divertiam com as meretrizes, unindo-se às mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas ilegais. Isso no templo dos judeus. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Aí lembra aquela história que eles foram perseguidos e eles imolavam, Antíoco Epifânio mandou imolar um porco no altar que só podia sacrificar ao Senhor, um cordeiro sem mancha, sem mácula. Foi nessa época que isso aconteceu, e coisas muito piores. Em cada mês, no dia natalício do rei, no dia do aniversário do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião das festas em honra a Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de barro, coroados em Hera, o deus do vinho e da prostituição. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Então, aqui a questão é: ou você prostitui como nós, ou você vai ser morto. Ou você participa das nossas orgias, ou você vai ser morto. É exatamente isso. Podia-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidar de suas crianças. Foram arrastadas publicamente pela cidade, com seus filhinhos pendurados aos peitos.
e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para ali celebrarem secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se por respeito à santidade do dia. Havia certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura. Como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Ora, os encarregados desse ímpio banquete ritual, já desde muito tempo, possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte, rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado, para comê-las, como se fossem carnes do sacrifício, conforme ordenara a lei. Desse modo, ele seria preservado da morte, e granjearia sua benevolência em vista da antiga amizade. Mas Eleazar, tomando uma bela resolução, digna da sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe otorgava seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância, digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento, para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmo, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim, e isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. Ele estava preocupado com o exemplo para os jovens e os adolescentes que estavam olhando para ele. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, mostrar-me-ei digno de minha velhice, e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Dita essas palavras, ele dirigiu-se ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência que pouco antes havia tido para com ele, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sobre os golpes, exclamou entre suspiros: o Senhor, que possui a ciência santíssima, o vê. Podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas suporto com a alma alegre, porque ele é a quem eu temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente um exemplo de coragem e memorial virtude. É desses homens que a Bíblia diz: não quiseram ser livrados, porque viram uma ressurreição melhor. Segundo Macabeus capítulo 7, havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague, de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre deles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até as brasas sertãs e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por primeiro, e depois que lhe arrancasse a pele da cabeça, que lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e sua mãe. Em seguida mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando, para assá-lo na sertã. Enquanto o vapor da panela se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente:
a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestação: ele terá compaixão de seus servos. Morto desse modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício, arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe depois: comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seu país, e padeceu então, mesmo em tormentos como o primeiro. Prestes a dar o último suspiro, disse ele: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, e se morrermos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclama-lhe a língua. Ele apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Pronunciou em seguida essas nobres palavras: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei que os rodeava ficaram admirados com o heroísmo desse jovem que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicado nos mesmos suplícios ao quarto, e este disse que estava a ponto de expirar. É uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite, mas para ti certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto, torturaram, mas ele, encarando o rei, disse: ainda que mortal, tens poder sobre homens e fazes o que queres, não pense todavia que nosso povo é abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram chegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos porque pecamos contra o nosso Deus e em consequência recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digno de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e os suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava cada um no seu idioma materno, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, ela realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu quem vos dei nem a alma, nem a vida, nem fui eu mesma que ajuntou vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem da sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmo por amor às suas leis. Receando todavia o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem que havia e que restava. Prometeu-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições dos seus antepassados, trataria-o como um amigo e confiaria-lhe cargos. Como o jovem não deu importância alguma, o rei mandou que a mãe se aproximasse e exortasse com seus conselhos para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir seu filho. Inclinou-se sobre ele, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua paterna: meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta cidade. Eu te suplico, meu filho, contento. O céu e a terra reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este é o vosso, mas sê digno dos teus irmãos. Aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: que estás à espera?
Não atenderei às ordens do rei, eu obedeço àquele que deu a lei aos nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás das mãos de Deus. Quanto a nós, é por causa dos nossos pecados que sofremos. E para nos punir e corrigir o Deus vivo e Senhor, nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste do julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o jugo, o castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo em minha vida em defesa das leis do nosso país e suplico a Deus que Ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheça nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira, enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor, seguindo as pegadas de todos os seus filhos. A mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes e rituais e estas atrozes perseguições. Assim foi o povo judeu. Por isso, Paulo dizia, animado pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Exemplo. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Você tem sido um exemplo de cristão? Onde você passa, tem deixado um rastro de exemplo ou uma dúvida no coração das pessoas que te observam? Por muito menos do que isso, nós vemos e ouvimos cristãos colocando centenas de barreiras e obstáculos para servirem a Deus e o seu reino. Creio que o reino de Deus nunca esteve tão repleto de cristãos fracos, melindrosos e mimados como em nossos dias. Não podemos ser melindrosos desse jeito. Qualquer coisa é motivo para descontar em Deus ou na igreja as coisas que os outros não fizeram. Eu não consigo entender essa atitude de cristãos que se decepcionam com as pessoas, abandonam a igreja, abandonam o Cristo que deu a vida para lhes salvar. Mude de igreja, mas não abandone a Cristo, porque Cristo nada te fez. Mas é uma geração de mimados e melindrosos, que por coisas bestas, coisa pouca, que acontece, né, que não tem nada a ver com a perseguição como os nossos irmãos foram perseguidos, não tem nada a ver com prisões que Paulo sofreu, coisas banais que acontecem dentro da igreja. Não tem ninguém querendo nos matar, não tem ninguém querendo arrancar o nosso couro vivo, por muito menos que isso. Nós nos doemos por bobagem. E o reino de Deus é que fica no prejuízo por conta da nossa melindrice e do nosso jeito mimado de ser. Não podemos ser desse jeito. Vejam os exemplos que eu li para os irmãos. O teu chamado é maior do que qualquer estupidez humana. Você não pode deixar o seu chamado por qualquer estupidez humana, porque o seu chamado é maior do que qualquer estupidez humana. Lembre-se do exemplo dos nossos irmãos do passado. E aqui eu encerro lendo mais uma vez. Hebreus 11:35. Algumas mulheres, pela ressurreição dos seus mortos, receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Esse relato que ele provavelmente se valeu de escrever isso. Era pensando nessas atrocidades que o seu povo sofreu. Não quiseram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição.
exemplo, minhas prisões, estão contribuindo para o avanço do Evangelho e encorajamento de outros. Então nós temos que pegar essa palavra que nós lemos e meditamos, essa palavra tão simples de Paulo, minhas prisões, e olhar para a nossa vida e ver o que nos impede de servir a Deus, o que nos impede de fazer a obra de Deus, o que nos impede de ser exemplo. Porque para muitos, fazer a obra de Deus é só se tiver com um cargo na igreja, o microfone na mão e em cima do púlpito. Essa é a menor parte da obra de Deus, é a menor de todas as partes. Como eu já disse, friso para os irmãos, se você somar quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, os 3 cultos não dá 24 horas no mês inteiro. Como que você pode acreditar que fazer a obra de Deus é estar aqui dentro? Sabe o que é fazer a obra de Deus? É viver com dignidade como essa mãe viveu, como esses irmãos viveram, como esse senhor de idade de Eleazar de mais de 90 anos viveu. A sua vida sendo fiel aos mandamentos de Deus, mesmo sendo obrigado, ou faça ou morre. Ele diz, então pode matar, porque eu não nego as leis de Deus. Isso é viver de verdade, isso é vida cristã, isso é ter fé de verdade. Isso é que é ser exemplo. E é disso que nós precisamos, porque a maior parte do tempo nós não estamos na igreja. Nós estamos na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, entre família, entre amigos. E é engraçado que os maiores milindres que acontecem é dentro da igreja, não é fora. Quando nós estamos vendo aqui que a perseguição vinha de fora, não de dentro. Era o império perseguindo, o Império Grego perseguindo o povo, fazendo essa crueldade, pegando 2 mães com bebês, amamentando e jogando elas no precipício, com os bebês grudados no seio da sua mãe, sem dó, sem nenhuma compaixão, com toda a crueldade, e elas não negando a sua fé, e preferindo morrer com seus filhos grudados no seu peito. É disso que nós estamos falando. É disso que se trata ser fiel a Deus. É disso que se trata o Evangelho. Não importa qual seja a situação que nós estamos vivendo, ela não pode ditar a forma como vamos viver. As minhas prisões contribuíram para o encorajamento da igreja e o avanço do Evangelho. Por isso Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não pode se comparar à glória do porvir. Não dá para se comparar. Então que essa palavra sirva de exemplo, de encorajamento, para nós não reclamarmos mais da nossa vida, mas como cristãos autênticos e verdadeiros, deixar todo o milindre de lado e avançarmos com a fé autêntica naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E se for o caso, não aceitarmos ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos te louvar e te agradecer pela sua palavra que foi nos trazida nessa noite, uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, porque ela vem do Senhor. O Senhor encheu o apóstolo Paulo do Espírito Santo para viver a vida como exemplo e escrever essa carta para servir de exemplo para a vida da igreja de Filipos daquela época, de todos os cristãos daquela época e para nós cristãos da época de hoje também, Senhor. Vê que exemplo maravilhoso. Estando preso, ele glorificava a Deus e pregava o Evangelho. E nós, livres, leves, soltos, por qualquer coisinha fútil na igreja, já não queremos mais fazer o que estamos fazendo. Abandonamos o nosso dom, deixamos de adorar a Deus, deixamos de servir a Deus, deixamos de ir aos cultos, deixamos de cumprir a missão que o Senhor nos deu, a palavra da reconciliação, de levar a outros homens e recomendar a homens e mulheres em todas as partes que se reconciliem com Deus. Deixamos de fazer aquilo que é mais importante pelas coisas de menos importância que aconteceu em nossa vida. Senhor, nos dê a maturidade de ser homens e mulheres adultos na fé, convicção, cheios do Espírito Santo e temor ao Senhor, de não sermos mais essa geração de crentes melindrosos, mas sermos valorosos e corajosos, como foi o apóstolo Paulo e como foi esses jovens, esses irmãos, esse irmão e essa irmã, essa mãe que morreram mesmo sob açoites e flagelos. Nos ajude, Senhor, a sermos corajosos dessa forma, porque há muito trabalho a ser feito até que Jesus volte. Há muitas pessoas para serem evangelizadas.
e a igreja não pode parar. É o que nós pedimos e oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nós estamos encerrando.